Rádio e TV FASP RJ, transmitindo via internet. Gestão, Dr. Álvaro Bem-vindo a Barbosa. mais um programa de rádio e TV web da FASP RJ. Nosso entrevistado de hoje é Carlos Henrique de Souza Junde. Ele é sócio do escritório Junde Advogados Associados e também advogados da FASP. Tudo bem, doutor Carlos? Como vai, Nera? Boa tarde para você, boa tarde para os amigos. Aliás, como esse vídeo vai para a internet, boa tarde, bom dia ou boa noite, né? Isso, porque serve para qualquer horário. Fica aberto. Fica aberto para qualquer horário e dia, né? Doutor Carlos, a FASP conseguiu, né, recentemente, a liminar que obriga o Estado do Rio a quitar o 13º, né, dos servidores, do salário dos servidores públicos e também manter o calendário de pagamento dos servidores. Exatamente. Né? Como é que ficou essa história toda? A liminar hoje, ela está sendo implementada, quer dizer, ela está sendo exigida do governo do Estado do Rio de Janeiro, mais especificamente do governador Pezão. E por que eu falo mais especificamente? Porque normalmente as liminares antigamente, e ainda são, exigíveis contra o Estado, a administração. Então, normalmente, quando uma multa era implementada, inclusive contra o próprio governador, essa multa era cobrada à administração. A gente nessa ação procurou sair desse caminho. Ou seja, o pedido foi no sentido de que a multa fosse implementada contra o gestor público, o que foge ao padrão. Por que isso? Porque acabava que a multa voltava para o contribuinte. Ou seja, o administrador público gerava algum tipo, em razão de algum tipo de omissão, algum tipo de ação desastrosa, um prejuízo, e vinha a multa pecuniária em razão desse prejuízo, só que quem pagava era o Estado, ou seja, nós mesmos. Nessa discussão não, a gente mudou o foco e a multa vai para o gestor público, que nesse caso é o governador Pezão, mas poderia ser qualquer outro. Esse tipo de pensamento, e que eu espero que ele seja a partir de agora voltado para as ações administrativas, porque isso muda o Brasil. A partir daí a gente consegue, se o judiciário começar a partir dessa perspectiva de implementar a pena contra o administrador causador daquela lesão, o administrador vai ter mais cuidado com a coisa pública. Porque são várias ações, né, que ocorrem diariamente, né, Exatamente. Por aí afora, mas ninguém teve essa Exatamente. Sacada, né, Precisa ter esse diferencial. Na grande realidade, o juiz ele absorveu essa interpretação, atendeu ao nosso pedido e à fundamentação que a gente apresentou na ação. Entretanto, ainda cabe o Tribunal de Justiça, que vai fazer naturalmente uma revisão através de um recurso, que certamente o Estado vai propor. Mas eu tenho a impressão que hoje esse direcionamento é algo que o Brasil precisa, é algo que o Judiciário precisa se modernizar nesse sentido. Eu acho que a Justiça, começando a se pautar dentro dessa perspectiva, a gente vai começar a ter uma história diferente para esse país. Ai, se Deus quiser, porque a partir daí, né, desta semana, muitos sindicatos, associações estão se movimentando, né? Muita gente está se movimentando. E a FASP conseguiu com isso reverter, né? Exatamente, abrimos esse caminho. Isso. E eu acho que não tem jeito, eu acho que o servidor ele tem que cada vez mais lutar através de associação, através de sindicato, através da federação, das confederações, etc. A gente precisa buscar um caminho de cobrar de quem nos administra, de quem administra o dinheiro. E o juiz foi muito claro nisso na sentença. Existem várias questões de dispêndio de dinheiro público, de gastos desnecessários. Essa bolha que está existindo, essa situação de dificuldade financeira, ela era previsível, absolutamente previsível. A gente vivia um momento no qual os produtos básicos como combustível, como petróleo,
como o minério de ferro, eles estavam em um preço fora do padrão do mercado, estava alto em função de circunstâncias políticas, geopolíticas, de momento, e qualquer analista de mercado de médio porte, ele conseguiria deixar muito claro e explicar que aquilo era momentâneo. O governo tinha obrigação de se resguardar em relação a isso. Todo mundo, quer dizer, era um consenso que aquilo em um momento ia acabar e esse preço ia cair. E aconteceu. E o governo se coloca numa situação de que não sabia de nada, de que, enfim, como se fosse vítima da situação, e joga essa conta para o servidor público ou para o cidadão, inviabilizando ainda mais o serviço de saúde. Que está um caos, né? A saúde, a educação. A gente está passando por um momento dificílimo no que tange essa, principalmente esse ramo de saúde, não só na saúde do hospital, a questão a gente está vendo aí a situação do mosquito da dengue, não tem uma resposta efetiva e imediata. Quer dizer... Agora essa desordem toda é culpa de quem? Falta de uma boa administração? Nira, se você estiver na tua casa, o teu filho de manhã acorda, pede leite, não tem leite, a culpa é de quem? É do vizinho? A culpa é de você que administra o imóvel. Falta de dinheiro não é, né? Porque exatamente. O que se viu aí na mídia foi um festival de... Mas não pode ser desculpa de falta de dinheiro. Existe toda uma legislação que estabelece todo o critério de administração do dinheiro público. Inclusive a lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, o trato com o dinheiro público, ele não é feito, ou não deveria ser feito da forma que se faz. Existe uma legislação que rege toda a forma de movimentação das finanças públicas, de cuidado, de resguardo com o dinheiro público, de previsão concreta do que se vai gastar, do que vai entrar, do que vai sair. É assim que você administra a sua casa. Isso. Você no final do mês não pode dar devendo mais do que você tem para gastar. Então, às vezes, você com uma grande pena, o seu filho pede eventualmente um presente e você fala, meu filho, não posso, não tem condição. O marido também, ou vice-versa, você pede para o marido não dá, eu não tenho condições de comprar isso. Vamos tentar parcelar, vamos tentar... E é assim que se administra. Como se administra uma casa, dadas as devidas proporções, se administra o Estado, o município, o país. Então, a responsabilidade agora precisa ser vista de quem tem que pagar essa conta. Não pode ser o servidor público. Isso, e as pessoas já estão saturadas, né? Não é Todo possível, mundo, ninguém aguenta mais isso. Agora, o Pezão, né, afirmou nesta segunda-feira, né, 11 de fevereiro, né, só para situar, que apresentará 12 medidas, né, para reduzir a crise financeira do Estado, né? E uma das propostas, né, seria aumentar as alíquotas de contribuição, né, dos servidores de 11% para 14%. O que o senhor acha sobre essa isso? discussão, não tenha dúvida que a FASP vai entrar. Primeiro, eu não conheço as propostas ainda. Isso nós estamos só vendo. No momento anterior, quer dizer, esse vídeo vai ficar na internet, mas a gente está gravando no momento anterior dele apresentar essas medidas. Existe esse boato de que vai ser apresentado um aumento, mas primeiro esse aumento não pode ser feito de uma hora para outra, porque o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu há muito tempo de que a natureza jurídica da contribuição previdenciária tem natureza tributária, e como natureza tributária ele precisa, na realidade, garantir e resguardar todo um critério legislativo tributário. Ou seja, vamos lá, princípio da legalidade, ou seja, não pode instituir aumento de tributo ou criação de tributo, seja o que for, sem lei específica. Princípio da anterioridade. E daí vai. Então vamos discutir essa questão. Segundo, quando o Estado, quando surgiu a lei de criação do Rio Previdência, lá no finalzinho da década de 90, em 1999, o Rio Previdência já nasceu com um déficit de 33 bilhões de reais. Hoje,
existem cálculos que superam os 100 bilhões de reais. Então quero que você entenda o seguinte: o Rio Previdência hoje é financiado com dinheiro das contribuições dos servidores públicos, porém também do Estado, autarquias, fundações, que são as chamadas contribuições patronais. O servidor público contribui com 11%, os patrões, nesse caso o Estado, contribui com 22%. A ideia é aumentar de 14% para 28%. Entretanto, a informação que existe é que esse rombo não é um rombo decorrente apenas de um desequilíbrio, mas de ausência de contribuições efetivas patronal. Isso precisa ser esclarecido. Não pode ter o aumento da alíquota sem antes esclarecer da onde vem esse rombo, por que veio esse rombo e cobrar do Estado o que é devido dentro desse cofre, desse fundo. Essa é a discussão primordial. Sem essa discussão, aumentar a alíquota é um verdadeiro absurdo e não tenha dúvida que a gente vai discutir isso. Vamos discutir, vamos ver o que é que vai dar, né? Conversar com gente que sabe, né? Claro. Como o doutor Carlos Junde, tranquiliza mais a gente. O senhor gostaria de deixar um recado aqui para os servidores? Bom, a FASP tem brigado muito. Já nós conseguimos aí botar em pauta essa discussão do pagamento adequado, em dia, dos servidores, dos ativos, dos inativos, dos pensionistas, está em pauta. E as pessoas falam, mas ele pode atrasar. Se atrasar, nós vamos cobrar. Quer dizer, ele está, na realidade, o governador está sendo imputado numa multa a ele de R$300 mil do bolso dele, em caso de atraso do pagamento do 13º, agora integral, próximo dia 17, tem que pagar. E a implementação em dia do pagamento de todos os servidores ativos e inativos e pensionistas. Temos que esperar passar essa fase para ver se tudo foi pago certinho ou se foi atrasado. Atrasou, por cada dia de atraso, ele está devendo R$50 mil por dia, ou seja, o dia de atraso, R$50 mil. Atrasou 2 dias, R$100 mil. Nós vamos cobrar. Então o caminho é esse. O juiz não estabeleceu e também nós não pedimos prisão e tal, até porque o caminho não é esse. Mas a multa nós vamos cobrar. O caminho seria impeachment? Também. Não tem elementos, por enquanto, vamos discutir isso em outras perspectivas. Em outros momentos. Ok, doutor Carlos Junde, obrigada por sua participação. E tem muita coisa nova, tem muita coisa nova que em breve vamos trazer para o público, questão dos militares, bombeiros e policiais militares, do Fundo de Saúde, uma cobrança indevida, inadequada, descabida, que os militares vêm pagando já há muitos anos, e que a gente vai discutir isso agora numa ação civil pública e pegar esse dinheiro de volta, que tem sido, na realidade, essa é uma contribuição completamente, foi tida como inconstitucional já há muito tempo. Vamos pegar esse dinheiro de volta para muita gente. Já estamos tirando, na realidade já estamos conseguindo, com ações individuais, já temos mais de 2 mil processos de militares reverter esse dinheiro. Tem a discussão alguns juízes entendem que na realidade, se parar de pagar, perderia o direito à utilização de serviço de saúde, que é uma bobagem, e claramente isso está demonstrado, mas vamos discutir agora essa questão em ação civil pública, de uma forma definitiva. Então para todo mundo e depois todo mundo vai lá buscar seu dinheiro de volta. Esse é o nosso caminho, isso que a gente vai buscar. Isso aí, boa sorte para o senhor. Né? Muito obrigado. Tenha êxito nas suas ações também. Um abraço para todos. Tá, ok. Doutor Carlos Junde volta aqui, né? Bem breve. Na hora que me chamar, estou à disposição. Tá bom, obrigada.